Oi, gente! Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Eu sou a Gabriela. Pra mim, você ia falar do inscrição. Eu ia, mas aí eu A esqueci, gente tá beleza, entendeu? gente. Vai. Olá, segundamente, eu sou a Nayara e hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que é diagnóstico. E aí, Gabi, será que todo mundo tem diagnóstico? Olha, Nayara, hoje parece que na internet todo mundo tem alguma coisa, né? Diagnóstico em saúde mental que a gente está falando, né? Tá tão em alta isso nas redes sociais, a gente tem ouvido muito isso na internet, e não só na internet, fora dela também, inclusive no consultório, né? Muita gente já chega com uma ideia de diagnóstico que nem sempre faz sentido. Sim, e é interessante você já trazer o consultório, né? Que a pessoa chega, muitas vezes você fala assim, e aí, o que te traz aqui? E a pessoa fala, tem depressão. É verdade. Então, o diagnóstico chega primeiro do que a pessoa. E aí você volta, aí trazendo aqui a nossa abordagem, a fenomenologia, você volta e fala, tá, a gente não desconsidera a depressão, não desconsidera esse diagnóstico que ela traz, mas além da depressão, vamos falar um pouquinho de você, como é a sua vida, e a pessoa não sabe falar. Sim. Mas se você perguntar o que é a depressão dela, ela vai saber falar todos os sintomas da depressão. Então, será que o sintoma chega primeiro que a existência? Esse diagnóstico está em que lugar? Porque, mais uma vez, Gabi, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, até porque as pessoas confundem, quem não entende o que é a fenomenologia, a nossa abordagem, pode acreditar que a gente deixa de lado o diagnóstico, desconsidera. A gente não deixa de lado, mas ele não pode ser o principal na sessão. É aquela existência e sofrimento que tem que chegar e depois a gente vai ver se faz sentido o diagnóstico, se não faz. Como que é a depressão daquela pessoa, tá? Se eu lido já com o que eu sei do que é o sintoma da depressão, eu não estou lidando com a pessoa, estou lidando com o sintoma. A existência está obscurecida na minha frente. Então eu preciso saber que depressão é essa para ela, como ela vive essa depressão. Porque tem pessoas que têm depressão que vão trabalhar, tem pessoas que não vão sair da cama. Que depressão é essa para ela, né? E para além dessa depressão, a gente está usando o exemplo da depressão aqui, né? Mas para além de qualquer diagnóstico, quem é a pessoa? Porque essa capacidade de enxergar a pessoa ou o indivíduo, quem ele é, independente da depressão, eu acho que é o que possibilita até mesmo um tratamento. Porque se a gente recebe um paciente que às vezes ele vem já diagnosticado, né, por outro colega, por um profissional da psiquiatria, enfim, ele já vem com um diagnóstico, ou se ele vem a partir de uma percepção dele, por conta de algo que ele leu, alguma coisa que ele viu, que ele se identificou. Ele já vem trazendo uma ideia de diagnóstico e a gente olha só para o diagnóstico, a gente não vai nem entender nada, porque o diagnóstico em si, seja a depressão, seja a ansiedade, o transtorno de ansiedade, seja TDAH, que a gente tem visto muito, né? Tem surgido muito mais isso, e acho que é legal a gente falar um pouco disso também. Mas o que quer que ele traga, ele é um ser humano, ele tem as características dele que independem daquele diagnóstico, daquela característica, daquele traço ali que tem a ver com o diagnóstico. E isso tem a ver com o nosso tempo, né? Será que se a gente fala que a gente está sofrendo, esse sofrimento é legitimado? Mas se a gente fala que a gente tem um diagnóstico, talvez seja. Então, o diagnóstico também entra aí nessa noção de sofrimento com nome. Meu sofrimento tem nome, é externo a mim. E também, indo um pouquinho mais para a medicalização, o sofrimento não tem um medicamento para aquele sofrimento. O diagnóstico talvez tenha. É verdade. Então, vem aí a noção do resultado, né? Tá, eu tenho isso, o que é que eu faço com isso? O caminho prescrito, um rótulo e uma forma, uma receita de como lidar. E aí está o problema, porque até um diagnóstico, se ele realmente for um diagnóstico bem feito, com profissionais sérios, com o tempo que demanda disso, ele não diz muita coisa daquela pessoa. Ele diz só do diagnóstico. Aquela pessoa assina o nome dela, não assina o diagnóstico. É, porque a gente está falando justamente assim de observar as características que todos nós temos assim, e que quando a gente entende que existe um diagnóstico, essa é mais uma coisa que existe na existência daquela pessoa. Eu acho que
se a gente for olhar até para outras coisas, por exemplo, um diagnóstico de diabetes, né? A diabetes ela vai influenciar na vida da pessoa porque vai fazer com que ela tenha que limitar, né, a alimentação dela, ela vai precisar fazer uso talvez de uma medicação, mas ela continua sendo uma pessoa, ela continua podendo fazer milhares de outras coisas, ela continua existindo e ninguém passa a olhar para ela como fulano é só o diabético, né? E nem o fulano ser diabético faz com que ele tenha uma espécie de álibi ali para muitas coisas, né? Como se ele passasse a ter o direito, uma validação, né? E até talvez um olhar mais generoso para a pessoa por causa daquilo. Então, quando a gente vê a busca por o diagnóstico, muitas vezes eu tenho a sensação de que é uma busca por ser validado, né? Sendo que e aí eu acho que a grande questão é que muitas vezes isso acaba acontecendo de fato na nossa sociedade. Às vezes, quando a pessoa ela traz um diagnóstico, ela é vista de um jeito mais gentil, ela acaba sendo cuidada de uma maneira diferente, que guardando as devidas proporções de realidade do que isso demanda, vai precisar de um cuidado, né? Se a pessoa tem um diagnóstico ali, ela vai precisar talvez da medicação, ela vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, mas isso não vai fazer com que ela seja outra pessoa. Isso não vai fazer com que ela seja melhor ou pior. Eu acho que é esse que é o grande ponto. E aí, assim, acho que anos atrás, nem tantos anos assim, a pessoa com o diagnóstico em saúde mental, ela era menos. Hoje, já não está mais tendo esse tom. Muitas vezes hoje a pessoa com diagnóstico em saúde mental é como se ela tivesse uma carta na manga, como se ela tivesse um trunfo. Às vezes eu vejo que isso tem acontecido muito em pessoas que buscam essa resposta como se fosse um jeito de existir no mundo que vai validar todas as coisas que ela possa fazer. Enfim, falei um monte de coisa, né? Porque tem um monte de coisa junto nesse tema. E cada hora que você ia falando, eu ia pensando em uma e agora eu já nem sei mais o que eu estou pensando. Mas é interessante ver isso que você está trazendo, né? Das mudanças. E claro, tem gente ainda hoje que vai ter vergonha, sim, de falar que tem um diagnóstico. Mas parece que essa busca desenfreada por um diagnóstico... É difícil falar isso, que vai parecer que eu estou julgando, mas me parece conveniente, né? Isso que está trazendo em muitos casos. Por quê? Eu não vejo ninguém encontrar um diagnóstico de si mesmo de narcisista. Né? Gente, aqui, descobri que sou narcisista. Não, só o outro que é narcisista. Não, o né? outro, eu descubro que o outro eu não descubro que eu sou. Né? Mas eu descubro que eu tenho um TDA, um TDAH, porque eu não consigo me organizar. Então eu tenho ali, e aí, por isso que eu estou falando que isso é problemático de falar, que eu não estou dizendo que as pessoas estão mentindo e que não exista, mas a forma que está sendo feita é uma forma muito equivocada, porque o diagnóstico está sendo dado a partir de um TikTok, a partir de uma pessoa que tem uma influência, que fala as características e você se inclui. Gabi, a gente fez psicologia. Todas as vezes que a gente estudava um transtorno, a gente tinha um transtorno. Exatamente, gente. Para quem não sabe, fazer psicologia é ter todos os transtornos mentais. Porque a gente começa a olhar aquilo e a gente começa a se identificar com tudo que aparece ali. E aí, a cada coisa diferente que a gente estuda, a gente sai dali acreditando, nossa, agora eu tenho isso. Aí, quando você estuda uma nova, você fala, não, não era aquilo lá, não. Agora é isso aqui que agora que eu tenho. Por quê? Porque, na verdade, nós somos humanos e todas essas características de transtornos mentais são características humanas. Uma ou outra, a gente vai se identificar, a gente vai ter mesmo, de fato, nós vamos ter. Agora, fazer um diagnóstico demanda uma escuta, demanda uma investigação, uma avaliação que não leva em consideração só ter características. Leva em consideração tempo, frequência, leva em consideração todo um histórico que é multidisciplinar, porque não é nem feito só pela psicologia, e também um histórico de família, né? Muitas vezes um histórico genético também. Então, assim, a coisa, gente, é muito mais complexa do que só ticar um checklist ali, que não é por aí. E se a gente for entrar nesse ticar, por isso que ninguém fala mais que, hoje eu tô triste, eu sou bipolar, porque ontem eu tava feliz, eu tô triste, eu tô bipolar. Eu não tô conseguindo focar, tenho TDA. Eu tô muito triste. Mais triste do que quando eu tava ontem. Eu acho que eu não tô mais com bipolaridade, não, tô com depressão. É uma forma de legitimar, porque será que se eu disser que eu tô sofrendo, a pessoa vai falar que é frescura, Então, a maneira também como a gente lida com o sofrimento, que não tem como não trazer essa lógica da produtividade em excesso, né, da sociedade, do cansaço, de tudo isso que atravessa, não há espaço para sofrer, porque sofrer não é produtivo.
E tudo se torna produtível, inclusive ter um diagnóstico se torna produtível. Quantas vezes a terapia pode estar nesse lugar também de medicalizar, da busca da terapia ser uma busca por uma resposta, ser uma busca... Quantas vezes as pessoas estão conversando com a outra e falam assim, ó, você precisa de terapia, hein? Será que a terapia ali não entra num lugar ofensivo de, ó, você está com problema e se trata? Não é um lugar de, olha, eu acho que a terapia vai te ajudar. Não é esse lugar. Então, o quanto também a terapia pode estar ali entrando no caminho da resposta, do lugar do especialista, do lugar do saber. E aí a fenomenologia, ela vai totalmente na contramão disso, porque não tem um especialista ali. Quando a pessoa chega, e aí assim, aqui não é nem pra gente falar unicamente do consultório, mas acaba indo para esse caminho, né? Quando chega ali, eu não sei nada da vida daquela pessoa, a gente não sabe nada da vida daquela pessoa, e eu não sei até o que eu sei sobre a mente humana, sobre a existência, eu não sei até que ponto vai ser importante para aquela pessoa, até que eu conheça a história dela, até que eu mergulhe na vida dela e entenda o que faz sentido ali para aquela relação, porque eu me transformo e ela se transforma. E muitas vezes a pessoa chega achando que a gente já está entendendo tudo, que a gente já sabe o que fazer e que a gente vai dar a resposta. Parece muito bobo falar disso, mas ainda é assim, porque quantas vezes você ouve o paciente falar com outro, ou trazer assim, conversei e falou que a psicóloga não fala nada. Mas o que você quer que a psicóloga fale para você? Isso é muito comum. Muito comum essa busca por respostas na terapia, né? Quando eu costumo dizer que a terapia é um lugar muito mais de perguntas do que de respostas. Um deslocamento, né? Exatamente. O movimento, né, que a terapia oferece a oportunidade de acontecer esse movimento, é um movimento que na fenomenologia, né, na terapia existencial, fenomenológica, é às vezes um deslocamento feito a dois, porque a gente está junto naquele processo, mas é um deslocamento na vida do indivíduo, né, da pessoa que está ali, não é na nossa vida. Então, assim, a gente acompanha junto aí, sim, nesse lugar de profissional. Mas é um deslocamento que precisa ser feito, a pessoa precisa se apropriar da vida dela para fazê-lo. E eu acho que aí entra a questão do diagnóstico, quando ele chega como uma busca de uma concessão, sabe? Assim, muitas vezes é tão difícil se apropriar da vida, é tão difícil se apropriar das minhas próprias características. É difícil eu perceber que eu tenho dificuldade de me concentrar, porque eu acho muito mais legal ficar rolando feed do Instagram, e aí eu não consigo dar conta das tarefas que eu tenho para fazer, aí eu preciso arrumar um diagnóstico aqui, porque aí vão entender que eu não consigo fazer isso porque eu tenho um TDA. Sendo que eu não estou dizendo nem que não necessariamente não é, pode ser que seja. A gente está tentando fazer um movimento aqui de olhar por outra perspectiva. Olhar por uma perspectiva de que, muitas vezes, se apropriar de quem nós somos é tão intenso que a gente prefere ter um nome, né? Um nome que, de algum jeito, traz... É muito louco isso, porque assim, é um nome que benefícios são esses, né? E, assim, a gente está vivendo uma sociedade hoje que é tão... Tão essa sociedade do cansaço, né? Tão essa sociedade que preza por coisas que estão distorcidas muitas vezes, que parece que ter um diagnóstico traz benefício, né? E que benefícios são esses? O que é isso que eu estou buscando? É não olhar para a minha vida? Eu estou buscando realmente conseguir me isentar das minhas responsabilidades? Quando? Só para fechar, quando na verdade o diagnóstico, quando a pessoa chega com um diagnóstico, gente, ela precisa se responsabilizar tão mais, porque a partir do momento que eu tenho TDA, eu tenho que mudar a minha vida inteira para tratar isso. E as pessoas, né, às vezes entendem assim, mas eu tenho um TDA, então por isso que eu não consigo fazer isso aqui. E, caramba, não vai dar para eu te entregar isso daqui que você me pediu. Não, se você tem, é aí mesmo que é trabalho, porque é aí mesmo que é um cuidado, assim como com qualquer outro diagnóstico, né? Se você tem, como eu usei o exemplo da diabetes, você vai ter que tratar a diabetes, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta, você vai ter que cortar o açúcar, você vai ter que fazer atividade física, né? E o quanto é redução mesmo, é redução da sua vida ao diagnóstico. Né? O que a gente estava falando desde o início, que a sua existência ela fica ali acoplada àquele diagnóstico, esse rótulo, esse nome, traz esse alívio. Eu acho que a palavra é essa, né? É um alívio de pertencer. Eu vejo muita gente falar isso assim, que bom que isso tem nome, eu sei que não sou só eu que vivo isso.
que bom que tem pessoas que também vivem como eu. Então, tem também essa noção de ser algo interessante para a pessoa perceber que o problema não é um problema individualizado. É um problema também coletivo, é um problema também social e cultural. Por outro lado, a questão é o que eu faço com isso. A partir do momento que eu sei que eu tenho esse diagnóstico, se é que tem mesmo, né, que isso a gente tem que colocar em questão, o que eu faço com isso? O que o psicólogo que me atende, que me acompanha, faz com esse diagnóstico? O que o médico faz com esse diagnóstico? Porque o que eu percebo é que vira uma muleta, não só para o paciente, para também quem está em acompanhamento com ele. E aí eu ouço os pacientes falando que eles não sabem o que são eles e o que é o diagnóstico. Tudo é você. Tudo é você, desculpa, tudo é você. Desculpa no sentido assim, não tem como você se isentar da sua existência porque você tem um diagnóstico. Exatamente. Ele é seu. Então é como você vive. Se você for ver uma outra pessoa que tem o mesmo diagnóstico, ela vive de uma outra forma. Mas aí vocês pertencem a esse lugar que de alguma forma me traz um alívio de, ai, mas não sou só eu, né? Eu acho que o grande perigo dessa autodiagnosticação em massa que a gente tem visto é que acaba perdendo até a veracidade, às vezes, das pessoas que de fato vivem aquilo. Porque aí, quando uma pessoa, ela realmente tem... Gente, ter TDA, TDAH demanda cuidados, demanda um tratamento, assim como TEA, né? Assim como todos os diagnósticos, né? Estou falando mais desses, assim, que são as neurodivergências que estão muito em alta, têm sido muito faladas, assim, né? E quando, na verdade, esse diagnóstico ele é real, e aí o que é um diagnóstico real, gente? Vamos lá, acho que é importante fazer essa psicoeducação aqui. O diagnóstico real, ele é aquele que é feito de maneira multidisciplinar, em que os profissionais que acompanham esse indivíduo, que vão ser o psicólogo, o psiquiatra, muitas vezes vai envolver um neurologista, vai envolver talvez até um clínico. Então, assim, um trabalho que pode ter um terapeuta ocupacional, nutricionista. um nutricionista, exatamente. Vai pedir uma série de exames, vai ter exame de sangue para ver algumas taxas ali que vão ser importantes nesse contexto. Vai ter uma avaliação neuropsicológica para entender como é que é esse funcionamento a nível cerebral mesmo, assim, e comportamental também. Então, assim, isso é um diagnóstico que não é uma coisa que se faz com um checklist em uma consulta, é uma coisa longa. Mas aí, quando isso de fato acontece, as pessoas que eu acompanho, que chegam a esse lugar, elas se encontram num lugar muito angustiante, porque elas veem que elas precisam lidar com aquilo. E aí elas começam a enxergar a vida e assim, o que eu faço agora? O que eu preciso fazer para... O que eu preciso mudar? Né? O que eu preciso fazer para conseguir fazer melhor uma coisa? Ou elas conseguem perceber também que ajustes pequenos que elas talvez não teriam oportunidade de fazer se elas não soubessem daquilo, fazem uma diferença enorme e fazem a vida ficar muito mais leve. Então, acho que o grande perigo disso é quando acaba não sendo validado quem de fato está vivendo aquilo, que aí pode ser em forma de sofrimento, né? Não só a pessoa também, porque quem convive também tem um sofrimento, muitas vezes tem uma sobrecarga. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, né? Nem lembro o que eu estava falando no início, mas foi. Não, mas é muito. Não, você estava falando também do quanto essas pessoas com o diagnóstico mesmo acabam não sendo vistos, né? Fica tudo muito vulgar ali. É muito fácil diagnosticar. E aí eu fui te lembrar do que você estava falando, esqueci que eu ia falar, que eu estava pensando aqui agora. Mas voltou. Voltou mais ou menos. O quanto, Gabi, me veio isso na mente agora, o merda, eu não sei nem falar, eu sei que eu faço chamo ele de Boys, né? Merda de Boys, né? Boys. É um psiquiatra suíço das áreas de análise, da análise existencial, que fez um livro com Heidegger, né? E que é Seminário de Zólico, e ele fala de uma ótica do diagnóstico muito interessante, que geralmente o diagnóstico é visto pelo que a pessoa é. E ele fala pelo que a pessoa não é. Ele diz, se o esquizofrênico pudesse se relacionar com os marcianos de uma forma livre, isso não seria o problema é que ele não consegue se relacionar de uma forma livre. Por isso que isso vira uma doença. Então é pelo que ele não consegue, é pelo que ele não é e não pelo que ele é. Então acho muito interessante esse olhar, que a gente também traz a noção de tempo, que o que hoje é visto como diagnóstico, há um tempo atrás não era visto. Será que se isso não tivesse nome,
O que que a gente falaria? A gente não poderia falar de um modo de ser de cada um? Né? Os diagnósticos também são temporais. Tem um livro também que fala depressão ou fenômeno epocal, né? O que que é essa depressão? Acho interessante essa lógica do não ser também. Porque até se a gente olhar a sociedade que a gente tem hoje, que é a sociedade de desempenho, é a sociedade da produtividade, o diagnóstico é para aquele que não está produzindo do jeito que se espera, né? Então, assim, quando o indivíduo ele não está sendo capaz de atender a essas expectativas de produtividade, de funcionamento normativo, né? Ele está fora. E aí até a própria palavra neurodivergente, né? É uma palavra que fala disso. Ele funciona de um jeito diferente, que não é típico. Então, nós temos as pessoas que são neurotípicas, que têm um funcionamento cerebral que é comum à maioria das Que é pessoas, esperado. é o esperado, e um funcionamento neuroatípico. E que eu tô para dizer para vocês que pessoas com funcionamento neuroatípico, às vezes elas são assim, às vezes não, né, em geral, elas são incríveis em muitas coisas, elas funcionam em coisas assim, que elas são capazes de fazer e de pensar que as pessoas com funcionamento típico não são. Agora, por que que elas são consideradas com um diagnóstico? Elas são consideradas, né, de alguma forma, com uma doença e não as típicas. A única coisa que diferencia, eu acho que aí é o que primeiro se conhece mais, que não sei, talvez daqui a pouco a gente perceba que tem mais gente neuroatípica do que típica, pelo que se conhece mais e pelo que se demanda. Então, se a sociedade demanda que as pessoas sejam lineares e elas consigam funcionar desse jeito aqui, fazer para produzir, isso aqui que é o certo. Quem está fora disso, a gente precisa rotular, a gente precisa dar um nome para que isso seja, para que isso seja diferente, né? Nossa, como isso é intenso, É né? intenso porque isso lembra até toda a ideia da antipsiquiatria, né? Do processo de higienização, dos loucos serem escondidos, de tirar da sociedade. Tem toda essa Como a gente volta, né? alusão. Até falando do tempo, é como se a gente estivesse voltando no tempo, de alguma Sim. forma, Porque retrocedendo. sempre vai acontecer. Essa divisão de saúde e doença, dessa forma muito estática, é que é o problema, porque saúde e doença é a existência ali migrando de um para outro a todo momento. O que é saúde, o que é doença? Tem um crivo, tem um lugar, tem um padrão para dizer o que é saudável e o que não é. Quem é esse padrão? Né? Em que momento esse padrão é construído e a cada momento como ele é desconstruído. Por isso que a lógica da fenomenologia vem para a doença como uma restrição de liberdade. Quando você não consegue ser livre e lidar com aquela situação, você adoece. Então, a partir do momento que você lida melhor, você já não está nesse processo de adoecimento. Se a gente fala da lógica da fenomenologia, e aí acho interessante você falando de funcionamento, e aí é claro que a gente vai falar isso porque é a linguagem, as palavras que a gente utiliza muitas vezes não dizem o que a gente quer dizer, é que a gente encontra no momento que acaba comportando, mas a lógica biomédica do funcionar, né, do ser humano ser como um relógio que, se não está funcionando da forma que deve, eu tenho que consertar. E aí vem a terapia como um conserto, vem a psiquiatria como um conserto. Eu tenho que consertar, eu tenho que resolver isso aqui que não funciona bem. E o que é funcionar bem? A existência, ela é um relógio? É como funciona? Ou é como a gente lida, a gente a partir das relações? A gente adoece e a gente desadoece nas relações. E olha, essa lógica de ter que funcionar, né, o jeito como funciona, de fato, eu volto para essa ideia mais social de que é como a sociedade demanda que funcione, né? Porque na realidade, me perdi. Não, mas é isso, assim, como que na verdade talvez a gente não precisaria funcionar, porque traz a ideia até do sofrimento para a pessoa que não consegue atender às expectativas daquilo que a sociedade demanda naquele momento, sendo que, será que o que está doente, na verdade, que foi atribuído ao indivíduo, será que não é a sociedade? O modo de funcionar, o funcionamento da sociedade que não está disfuncional, e aí é o que faz o adoecimento acontecer? Mas aí o que a gente faz? A gente rotula o indivíduo e a gente não mexe na sociedade. A gente não vai fazer ali uma transformação a nível geral de olhar, gente, o que está acontecendo nessa sociedade que demanda lucro, consumo, produção,
e que está adoecendo as pessoas. Não, vamos deixar as pessoas continuarem adoecidas, vamos medicar, né? Aí entra a medicalização. Vamos medicar as pessoas para que elas fiquem anestesiadas, elas vão conseguir fazer o que a gente quer que elas façam, porque elas anestesiadas, elas não sentem, né? Enfim, lógico que eu estou falando aí de um jeito geral da medicalização, e aí elas vão conseguir continuar fazendo com aquilo que a gente precisa, porque a gente precisa de robôs e não de seres humanos. Neoliberalismo. Total. E não dá tempo de sofrer. Sofrer aqui, não dá tempo de sofrer, não. Quantos memes a gente vê da pessoa falando assim, quando eu comecei a chorar, lembrei, não posso chorar, não tem tempo de chorar, tem que fazer um negócio ali. Não dá para chorar, não dá para perder tempo com isso. Então, o que eu posso fazer para não perder tempo? Porque essa noção de perder tempo é uma medicação, é o doping constante, né? Eu vou me dopando, e aí vem burnout, aí, enfim, vem todos esses rótulos que existem, mas é como a gente vai utilizar, como rótulo ou como uma parte da existência. E acho que a gente já está caminhando para o fim, né? Mas lembrando, acho que eu também estou me perdendo muito. Acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso que a gente vê e a gente acaba se perdendo. Mas eu estou lembrando desse. Acho que é interessante esse não saber que é conquistado. Né? A gente mais uma vez fala da fenomenologia, porque na fenomenologia tem esse não saber conquistado. Eu não sei nada da vida desse outro que chega. Eu não sei nada da vida de quem eu estou conversando aqui até que ela me conte, até que ela me fale. E aí tem um episódio que eu lembrei do CAPS, até falei que eu lembrei do CAPS, estou tentando, foi o quê? Exatamente isso que veio agora, que bom que voltou. De um paciente do CAPS, que eu perguntando muita coisa da vida dele, e ele me falava, e eu falava assim para ele, ó, como assim? O que você quer dizer com isso? Eu perguntava muito assim, ele vai e fala assim para mim, você é burra. Muito bom. Você não tá entendendo, eu tô falando. Na hora, foi um misto de sair dali, né, do meu lugar de psicóloga, voltar, e aí eu olhei para ele, que até hoje eu não sei como consegui fazer isso, mas veio, olhei para ele e falei assim, sobre a sua história, eu sou burra. Exatamente. E aí aquilo mudou, porque realmente ele não estava errado. Claro que ele me agrediu de alguma forma, mas ele não estava errado de achar que eu já devia saber da vida dele, porque é o que é passado na nossa cultura. O psiquiatra que dá um diagnóstico rápido é um psiquiatra que ele é muito bom. Ele conseguiu entender, olha como ele pegou ali rápido. Mas não, gente, uma pessoa que ela te dá um diagnóstico rápido, ela não te viu, ela só viu o sintoma. Então, também caminhando para isso, quando uma pessoa fala assim, você atende gente com ansiedade? Você atende gente... Eu atendo gente. Como ela vai vir, como é a existência dela, o que vai acontecer nesse encontro, eu não sei. Mas eu não separo as pessoas entre um diagnóstico e outro. É uma existência que está ali inteira para a gente caminhar junto. Acho que é isso, né? Eu acho que é por aí. Uma coisa que eu pensei que eu acho que é importante para a gente fechar é a questão do que a gente começou falando lá sobre o lugar do sofrimento, sobre a demanda que a gente tem visto de validação do sofrimento através do diagnóstico, né? Então, assim, que sociedade é essa, né? Que cultura é essa que a gente tem vivido em que sofrer não cabe mais, em que ficar triste tem nome de diagnóstico. O quanto que a gente não consegue até acolher as nossas angústias, né? E perceber que as angústias, elas estão dizendo alguma coisa, que elas podem estar, de alguma maneira, realmente elas estão denunciando coisas que talvez a gente precise mudar na nossa vida, ou que a gente precise olhar e entender. E como que, vivendo numa sociedade de muitas pressas, de tudo muito urgente, de tudo muito ocupado, e quando a gente não está ocupado produzindo, a gente está ocupado vendo a vida do outro no Instagram, Ou tá né? se sentindo culpado por não estar ocupado. Exatamente, e isso que a gente eu falei sobre isso essa semana, quando a gente não está trabalhando, quando a gente não está produzindo, quando a gente não está fazendo nada disso, a gente encontra o vazio. E aí, quando a gente encontra esse vazio, a gente encontra com vozes, né, na nossa mente ali que estão dizendo para a gente que a gente está errado, porque a gente não pode parar, e o vazio não poderia existir, porque a gente teria que estar produzindo. Então, como que olhar para essa angústia, olhar para a tristeza, acolher a tristeza, vai ter momento que a gente vai ficar triste e depois vai passar a tristeza. A tristeza, ela talvez venha dizer que você não gostou de uma coisa aqui que aconteceu e que está tudo bem não gostar, porque você não tem que gostar de tudo. Vem dizer que tem uma situação que você está vivendo na sua vida que está te fazendo mal e que você precisa fazer alguma coisa com relação a isso e não mais fingir que aquilo não está existindo e não mais
correr atrás de um diagnóstico para tomar uma medicação para aquilo ficar anestesiado. Então, eu acho que pensar o lugar do sofrimento como sofrimento e não como diagnóstico também é muito importante. Como inerente à existência e quanto a gente vai se conhecendo nisso. Se você não sabe dar nome ao que você sente, você logo tem um diagnóstico para ele, você não se conhece. E aí as pessoas sabem tudo sobre o diagnóstico, muito pouco sobre si mesmas. Isso. E só para terminar também essa noção de cura, eu acho que é interessante, né? A cura na nossa cultura é acabar com isso que me faz mal. O que eu posso fazer para acabar com isso que me faz mal? Então tem um medicamento para cada sentimento, para cada emoção que eu não quero e não devo sentir porque eu entendi que é ruim. E a cura pra gente, pensando na fenomenologia, é o que eu faço, como que eu lido com isso que aparece sendo meu que eu desconhecia? Que possibilidades se abrem a partir dessa crise? Como eu me vejo a partir do momento que eu lido com o meu sofrimento, com o que eu não gosto? E tem como se conhecer sem sofrer, sem lidar com isso, sem romantizar o sofrimento, mas sabendo que o lugar dele é um lugar revelador pra gente também, né? É isso. Bom, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar a gente, para chegar para você a notificação quando tiver vídeo novo e para a gente saber também que você está aqui com a gente, para a gente é importante.